Bom, Olá, tudo bom? Aqui quem fala é Gerson e hoje um vídeo diferente. Por quê? Porque eu recebi essa mensagem aqui. Olha a mensagem que eu recebi. Vou mostrar para você. Gerson, qual a sua posição política? O que você acha que governo de mais de esquerda ou de centro são melhores para autorizar concursos públicos? Sim ou não? É tudo igual, é nada a ver. E eu falei bem assim, isso aqui vale um vídeo. Então, para falar sobre isso, direita, esquerda, posicionamento político, o que é melhor, o que é pior para concurso, eu trouxe aqui Vitor Lima, que é especialista em filosofia, né? Formado em filosofia pela Universidade do Rio de Janeiro. Vitor, se apresente que a gente vai tratar hoje o que é direita, o que é esquerda, o que é centro, qual o seu posicionamento político, talvez você não saiba. pois é. Diga aí, Vitor. Cara, muito prazer estar aqui, Jéssica. Obrigado pelo convite. Eu sou o Vitor Lima. Eu sou cofundador de um projeto chamado Isto Não É Filosofia, junto com a minha sócia de vida e de negócios, a Evelyn. E a gente dá aulas de filosofia e de pensamento crítico. Basicamente é isso, Gerson. E esse é um dos assuntos mais falados de todos os tempos e menos compreendidos, né? É Sim, incrível isso. Quando as pessoas sim. falam, acusam umas às outras, mas pergunta para elas, para ver o que elas respondem, né? Não respondem. Assim, pra gente começar logo, que eu acho que o pessoal mais quer saber, né? Até isso vai ser bom não só para concurso, assim, não é um assunto direto para concurso, mas é um assunto para a vida, na verdade, isso, né? Para sua vida pessoal, para sua evolução intelectual, né? É o seguinte, a primeira coisa, Vitor, o que é direita, o que é esquerda? Se você pudesse definir assim, o que é direita, o que é esquerda, sem, porque tem gente que diz assim, esquerda é Lula, direita é Bolsonaro. É. O que é direita em termos ideais? Quais são os ideais que estão por trás da direita e da esquerda? Você sabe que, ó, a primeira dificuldade que a gente tem é humana. Toda vez que a gente vai falar de uma coisa muito abstrata, a gente não consegue, a gente tem que dar um exemplo primeiro, né? Então a gente fala a esquerda é Lula e a direita é Bolsonaro, são dois exemplos. Mas tá, toda a direita é que nem o Bolsonaro, toda a esquerda é que nem o Lula, essa é a questão. Então tem uma maneira simples e uma maneira complexa de responder. Vamos para simples? A simples é a seguinte: dá para a gente dividir assim, ó. Esquerdas tendem a ligar muito mais para a igualdade material e para a sociedade, ao passo que a direita tende a ligar muito mais para a igualdade formal, para o indivíduo e não para a sociedade e para a eficiência econômica. Então, eu diria que Certo. essa é a grande divisão: sociedade, igualdade, igualdade material da esquerda, indivíduo, igualdade formal e eficiência econômica na direita. Vamos definir o que é igualdade material e igualdade formal. Quem é da área jurídica tem uma boa noção, mas em termos filosóficos, o que seria igualdade material e igualdade formal? Igualdade formal é a igualdade na lei. É a igualdade que assegura o mínimo que alguém precisa para ser considerado um cidadão com iguais direitos e deveres perante os outros. Mesmo Agora, que se seja uma alguma. mentira na prática, que Pois nem a é, nossa aí é que tá. Constituição. É porque essa concepção de igualdade formal, ela garante só uma coisa. Ó, tá garantido na lei. Agora, implantar é com você. É por isso que essa noção é centrada no indivíduo. Ao passo que a esquerda pensa assim: tudo bem, assegurar na lei não adianta nada, as pessoas continuam pobres e miseráveis. A gente precisa fazer alguma coisa para que elas saiam dessa condição. Por exemplo, política pública de redistribuição de renda, por exemplo, aumentar impostos para implementar programas sociais. E aí você já vê que a esquerda é muito mais afeita à intervenção estatal na economia, e a direita não. Então, por E isso que a aqui, direita pessoal, se eu já contenta com quero a lei. fazer uma distinção que a gente está falando isso em termos ideais. Qual a busca do ideal de esquerda, qual a busca do ideal de direita? Se você, assistindo nosso vídeo, já quiser associar e transformar isso no Brasil, a esquerda do PT, a direita de não sei quem, e aí você vai dizer assim, mas a teoria é linda, na prática é outra. A vida é assim, desculpe-me, né? A realidade, aí eu posso citar Maquiavel, né? Eles dizem o que você quer ouvir e fazem o que eles querem, né? Funciona mais ou menos assim. Então assim, a gente está falando em termos ideais, tá? Em termos Sim, ideais para você entender que lado você tá. No final vocês vão saber até meu posicionamento político em termos ideais. Não quer dizer necessariamente que eu compactuo com determinado grupo político ou não, né? Então a esquerda busca essa igualdade material de condições para que as pessoas possam, sei lá, competir em termos paritários, né? Assim, termos reais paritários, né? os reais paritários. E, o espectro
ideológico da direita, não necessariamente, né? Bom, tá aí, né? A regra é essa, o que der, deu. Não existe uma preocupação, a preocupação coletiva, ela é menor, a preocupação mais é individual, né? Até porque tem uma concepção filosófica de fundo que é interessante de você perceber. Pessoas à esquerda tendem a acreditar que a igualdade é socialmente construída, ao passo que pessoas de direita tendem a acreditar que a igualdade é natural. A desigualdade, perdão. A desigualdade é Tá falando natural. da desigualdade, né? Isso. Isso, Então, isso é um tema muito bom. aí a gente entra na filosofia Elabore mais. direto. Aí já não é mais ciência política, aí já não é mais... Aqui é filosofia. Quando você vai discutir se a desigualdade é natural ou não tem como fazer experimentos, porque não tem como voltar no tempo para saber como é que era. A gente vai fazer argumento filosófico. Então, tem esse espectro aí, né? Mas uma coisa para as pessoas ficarem aquietadas intelectualmente, eu sempre falo para os meus alunos, Gerson, o mapa não é o terreno, certo? O mapa não é o terreno. Então a gente está falando aqui do mapa. O terreno é muito mais acidentado, o terreno tem muito mais falhas, mas isso não significa que o mapa seja inútil. O mapa serve para a gente se orientar. Ô, Vitor, essa é uma grande crítica, inclusive, da direita em relação à esquerda, né? Em termos ideológicos, que é o seguinte, não há problema em ter desigualdade. Sim. A igualdade, ela existe, né? A direita diz assim, o que não pode ter é pobreza extrema, esse tipo de coisa, você luta. Eles dizem assim, o seguinte, o desenvolvimento econômico, ele vai diminuindo a pobreza, em certa medida, vai até erradicar a pobreza, mas desigualdade econômica entre as pessoas vai existir, isso é natural. Sim. O que você acha desse argumento? Como é que a esquerda se contrapõe a isso? Já Geralmente, que a desigualdade seria uma produção social, né? E por isso... E realmente desigualdade? Todo mundo tem que ser igual? Porque aí também é um problema, né? Todo mundo tem que ser igual, né? Sim. Se as pessoas são diferentes. O que a esquerda fala, contrapondo a direita nesse ponto, é a seguinte argumentação, Gerson. Toda vez que alguém da direita fala que o problema não é a desigualdade, e sim a miséria e a pobreza, ela dá exemplos de países nórdicos europeus, né, que tem uma desigualdade de renda, mas o nível de pobreza e miséria, os níveis de pobreza e miséria são muito diferentes dos nossos aqui do terceiro mundo. Né? Então, a esquerda costuma falar assim, mas preste atenção numa coisa, lá é assim, mas você pegue a história de como esses países se tornaram assim, e nessa história vocês vão ver o quanto eles exploraram países como os nossos, como os da América, como os da África, para poder se tornarem assim. Então, a desigualdade lá, que tem pouca miséria e pobreza, é sempre às custas de exploração de outros países. Então, a história é contada pela metade. O Brasil não teve quem explorar. Então, esse é o típico argumento da esquerda quando a direita fala isso, entende? Veja, Entendi. olha a história. Não pegue um retrato, pegue o filme, entendeu? Entendi. Pegue o filme. Mas existe essa busca pela igualdade? Porque isso é uma crítica forte, independentemente disso, tá? Tudo bem. Mas existe uma outra crítica no seguinte sentido, veja, você quer buscar igualdade entre as pessoas, Sim. e as pessoas são diferentes. Por que é que você quer impor a igualdade? Todos precisam ter o mesmo padrão de vida, o mesmo... Até materialmente isso é bem complicado, né? Sim. E na prática, você sabe, a gente está falando de teoria e de prática. Na prática, a esquerda não prega uma igualdade, essa esquerda imaginária aqui. Ela não prega uma igualdade no sentido de a gente vai tratar todo mundo como se fosse a mesma pessoa. Ela prega a igualdade de oportunidades. É isso que ela prega, na verdade. Então, quando as pessoas podem ser desiguais. Podem. Elas podem ser desiguais. Uma Sem pode dúvidas. ganhar mais que outra, ter mais resultados que outra, mas pelo menos elas têm que ter pontos de partidas mais parecidos e próximos possíveis. É isso. E, idealmente, se a igualdade é o objetivo principal, as pessoas entendem que a disparidade de classes não é algo desejável socialmente. Então, idealmente, as pessoas não iriam querer isso. Aí você pode questionar, será que elas não iam querer mesmo? Mas essa é a aposta. Essa é a aposta. Alguém de esquerda que é muito a favor da igualdade, assim, diria assim,
tá vendo? Esses capitalistas só querem essa desigualdade tremenda porque eles estão ideologizados por um regime que crê que a produção de riqueza é infinita e quanto mais dinheiro, melhor. Mas isso não é natural. Isso é completamente construído socialmente. É interessante porque tem um, tem um sociólogo que eu gosto muito, que eu acho bem interessante, que ele fala exatamente sobre essas questões, né? Que é o Bourdieu, né? Uhum. Que existe como se fosse é maquiado, né? Parece que todo mundo tem oportunidade, parece que as condições são iguais, né? Tipo, mas na realidade não são. E, por exemplo, vamos lá pegar concurso público, que é a nossa área, né? Bom, concurso está aí para todo mundo. Concurso está aberto a vaga do concurso. E aí você quer ser defensor, como eu, juiz, promotor. Aí começa a primeira barreira de entrada, mas tem que ser formado em direito. Quem no Sim. Brasil tem condições de ser formado em direito? Não, mas tem a faculdade pública. Mas quem é que sai de uma escola, de uma faculdade, de um colégio público, né? Uma Sim. escola pública e consegue ingressar nessa própria faculdade pública? A gente vê que quem ingressa na faculdade pública é quem estuda nos melhores colégios particulares. E aí, tipo, até as condições para você disputar uma vaga como essa já fica meio enviesado, porque dificilmente. E aí você vê até umas exceções. Tem umas notícias bem assim, borracheiro que trabalhava não sei o que pegou livro usado de não sei aonde, passou para juiz, não sei aonde, promotor, procurador, não sei o que, não sei aonde. Mas quando você vai pegar isso em termos estatísticos, é nada, É né? isso. É como se fosse bem assim, o pessoal pega a exceção para criar a regra, dizer assim, olha, todo mundo pode, mas para dizer que todo mundo pode, ele pega justamente uma exceção. Como é que você vê isso? Não, de fato, você tem toda a razão. Uma das maneiras mais ideológicas de você confirmar que existe esse negócio chamado vontade soberana do indivíduo, que pode sair de qualquer contexto que seja para alcançar o topo da cadeia social, isso é a ideologia da sociedade de mercado. A gente tem que acreditar nisso para sustentar o modo como a gente vive. A gente tem que manter essa esperança ativa, essa chama acesa na cabeça do pobre e do miserável, é para ele acreditar que é possível ele sair de lá, nem que estatisticamente falando isso seja irrelevante. E essa seria a grande acusação da esquerda em relação à direita. Isso é pura ideologia, pura ideologia. Ideologia, para conceituar pura e Conceitue. simples, é uma visão deturpada da realidade. É um filtro que está entre os seus olhos e a realidade, que faz com que você enxergue o real, pensando que está enxergando o real, mas na verdade está tudo deturpado. Não é exatamente aquilo, né? Não é Então exatamente aquilo. você cria uma ilusão e a pessoa cai nisso. Para mim isso é bem óbvio, né? Vou descobrir qual é meu posicionamento ao final, mas para mim isso é bem óbvio. Outra questão é que você veja muito os supercapitalistas, né? Tipo, assim, não, qualquer um pode ficar rico, milionário. Veja, fulano que saiu da favela e que ficou É, bilionário, não sei o que, mas a maioria não fica, né? Ah, mas veja fulano da família tal que era bilionário, perdeu tudo, mas também é uma minoria. Essa movimentação de um lado para o outro, ela existe, mas é uma minoria que sai de lá para cá e de cá vai para lá, né? é. Essa é um grande confronto teórico também, que assim, a direita vai sempre, ela nunca vai abrir mão do indivíduo, e a esquerda nunca vai abrir mão da sociedade. Esses conceitos se contrapõem toda hora entre esquerda e direita. Então a direita vai dizer assim, bom, a gente tem que deixar na mão das pessoas ajudarem umas às outras. Essa direita vai dizer. Então ela vai valorizar coisas como dar esmola. Então, bom, se o indivíduo quiser, ele ajuda o outro indivíduo. E a esquerda vai falar assim, até parece, né? Até parece. Se a gente deixar os indivíduos se ajudando, a miséria e a pobreza tendem a aumentar. É isso que aconteceu durante a história inteira, né? Então a gente tem que toda hora forçar, diz alguém de esquerda, que a sociedade dê conta. E a direita retruca. Tá, a sociedade vai dar conta disso, né? A troco de quê? Da minha liberdade, porque ela vai me obrigar a fazer uma coisa que eu não quero. E todo direitista fala isso para um esquerdista. Você, na verdade, é um autoritário camuflado.
E Porque, são no argumentos fundo, interessantes, porque eles não são é? válidos para os dois lados. Eu acho os argumentos bons dos dois lados. É por isso, Gerson, Porque. que eu queria levantar a seguinte bola. Vamos ver se você aceita. Quando a gente fala de direita e esquerda, você concorda comigo que a gente está falando de apenas um eixo? Esquerda de um lado, direita de outro. Sim. Mas olha o grande problema que a gente arranja. O problema é que a gente coloca no mesmo lado da esquerda coisas muito diferentes, como o comunismo stalinista, de um lado, e, por exemplo, a social-democracia. Ambas são esquerda, mas claramente ambas são muito diferentes. E a gente pode colocar do mesmo lado da direita o nazismo, né, e talvez o Partido Novo aqui no Brasil. Só que ambos claramente são muito diferentes. Então, o que isso mostra pra gente? Que não dá, é impossível, é inócuo a gente classificar as pessoas apenas num eixo, sacou? Direita e esquerda. A gente precisa de mais um, pelo menos, aqui. E essa Mais discussão aqui é alguma coisa. interessante. Perfeito. Eu quero entrar nisso aí, mas eu só tenho mais uma pergunta em relação a isso. Veja, se você quer, por exemplo, então, desse, bom, a sociedade, ela precisa, a gente precisa pensar de uma forma coletiva. Mas os seres humanos, sim, eles são, tipo, ninguém pensa de forma coletiva, pelo menos não onde a gente vive naturalmente, né? Você precisaria de um agente para pensar nessa coletividade, que seria o Estado. E o Estado precisaria regular essas relações, e o que leva ao crescimento do próprio Estado e formação de centros de poder. E a gente sabe que na história da humanidade isso nunca dá muito certo, né? Então, tipo, quem vai dizer o que é... Por exemplo, a gente tá vendo uma época aí de pandemia, né? Então, tipo, se deixar o pessoal para individualmente, tenham consciência, você sabe que não vai acontecer. Nem em país desenvolvido isso acontece. Né? A consciência, não. Tem que vir, tipo, um Estado interventor para dizer, não faça isso, faça aquilo, faça... Mas isso, ao mesmo tempo, concentra muito poder. E provavelmente, a gente sabe pela história que isso vai para caminhos não muito bons, né? Em termos de ditadura, poder excessivo. Então, veja, quando uma pessoa de direita, ou pensa no sentido da direita, chega e diz bem assim, ó, eu vou sacrificar a minha liberdade em prol da sociedade, quem vai dizer quais os rumos que essa sociedade vai tomar? Sim. Isso não geraria uma concentração de poder perigosa? Né? Geraria. Esse é o risco das duas. E é por isso que isso tem que entrar no eixo. A gente precisa inserir algum eixo nesse direita e esquerda que vai dar conta de explicar esse excesso de concentração de poder, né, numa entidade, de um lado, e a completa distribuição desse poder do outro. A gente precisa inserir essa variável na discussão. Porque isso pode descambar para o Estado totalitário de esquerda, pode, já aconteceu na história. Mas também pode ser que um indivíduo se torne tão rico, mas tão rico, que ele vire também o poder maior na sociedade. Então isso pode... a gente estava conversando sobre isso, né? Pois é. Essa é a história da esquerda, quando você descamba aí, sei lá, socialismo em transição para o comunismo, né? Socialismo que transita para o comunismo. Isso. Antes de que tudo funcione socialmente lindo e perfeito, né? E existe uma grande concentração de poder no Estado para que isso aconteça. Você não muda uma sociedade por vontade própria, todo mundo aceitando. Não, tem gente que pensa de um jeito, tem gente que pensa de outro. Você precisa concentrar o poder aí na mão do Estado para poder implementar isso. Você vê aí a China, por exemplo, né? E eu acho isso uma crítica interessante. Quando você pega, por exemplo, governos antigos chineses, né? Que eles falam de... Eu acho que é Mao Tse-tung, Stalin. É uma matança... É o máximo aí do exercício do poder estatal em prol de algo que no meio do caminho se desvirtua. Às vezes até parece, não, era para algo bom, né? E não vai, né? Não vai. Se desvirtua, né? Isso é o grande risco, Gerson, da gente cultuar um ideal, igualdade, em que, uma vez realizado, tudo vai se resolver, mas, para se realizar, a gente precisa fazer o que é preciso fazer. Né? Eliminar inimigos, não sei o quê, fazer tudo isso que a gente sabe que você está descrevendo aí.
O que Isso, acontece... eu tô falando do exemplo da esquerda, mas é dos dois lados, né? Pois é, eu quero falar o exemplo Toda vez que você caminha por totalitarismo, né, para resolver, precisa disso para chegar naquele mundo lindo e maravilhoso, né, no ideal. Mas sabe qual que é o contra-exemplo que a esquerda diria para a direita? É o seguinte: tudo bem, eu concordo que o Estado totalitário de esquerda matou milhões. Mas e as empresas coloniais que mataram milhões de africanos e milhões de povos originários quando vieram para cá? Foi só o Estado que veio para cá, não. Foi empresa. E empresa cometeu genocídio nos colonialismos, tanto do século XVI e XVII, quanto do século XIX na África. E isso, quando a gente vai computar os mortos, ninguém fala. A gente fala só do Hitler, a gente fala só do Stalin, mas a gente não fala do colonialismo. E colonialismo não é Estado só, é empresa privada. Isso é muito Sim, interessante. sim. Inclusive, antes do nosso bate-papo, a gente tava conversando exatamente sobre isso, né? A gente tá vivendo num mundo em que tem um movimento, tipo, menos Estado, mais indivíduo, menos imposto, menos tudo, né? Mas a gente vive num mundo capitalista. E ao mesmo tempo que é menos Estado, é menos um órgão de controle. Tipo, menos Estado é mais o quê? Não existe menos alguma coisa e menos... Se tem menos alguma coisa, mais outra. E provavelmente esse caminho, isso vai para algum caminho. Tipo, se é menos Estado, é mais o quê? Me parece, e aí foi um comentário que eu fiz com você, eu queria que você comentasse, me parece que o menos Estado é mais empresas grandes, menos desregulação, maior a capacidade de uma empresa, por exemplo, se tornar um monopólio, uma potência, ao ponto do dinheiro e o capital que certo agente econômico tenha, seja tão grande que ele seja capaz de influir na vida da sociedade e do indivíduo, no final das contas. Sim. E sem nenhum tipo de possibilidade de outro agente que freie isso, o dinheiro e poder, em algum momento, eles podem se misturar. E aí eu fiz essa comparação, tipo, talvez num mundo como esse, o dinheiro seja a mesma coisa que o poder de um monarca há alguns séculos atrás. Que também é perigoso. Sim. Né? A aposta que eu julgo ingênua, e aí é uma visão particular, é achar que se o Estado estiver ausente, haverá uma autorregulação dos indivíduos que funcionaria de modo mais ou menos harmônico. Ou seja, nenhum indivíduo se sobreporia a outro. A concepção que está de fundo aqui é que todo mundo seria pessoa física, não haveria nenhuma pessoa jurídica, né? Não haveria bilionários que teriam poder de contratar exército particular, que, né, viraria um Estado na prática. Eu tenho um amigo que é libertário, né? Aí quando eu converso com ele, eu pergunto, eu disse assim, bom, se não tivesse assim, Estado, como é que seria? Ele disse, não, cada um tem a sua propriedade. Eu disse, mas aí eu ia poder chegar botar uma arma na sua cabeça e tomar. Ele disse, poderia, mas aí eu também ia fazer um exército e não sei o que. Aí eu disse, como é que ia ser? Ele disse, não, iam ser estados privados. E se você tivesse dentro daquela regra, você ficava lá dentro, então você não ficava. Quer dizer, isso no final me lembrou, tipo, feudalismo. Antes da própria... É o feudalismo, antes da formação do Estado, e que, na verdade, era um pouco mais da evolução da barbárie, né? Sim. E talvez esse argumento do seu amigo se esqueça que grande parte da criação do Estado foi patrocinado pelos grandes indivíduos engenheirados. Porque, do ponto de vista do comércio, é contraprodutivo que haja territórios pulverizados, não regulados. Por quê? Porque cada território desse vai ter uma alfândega, vai ter um imposto. E aí o comércio não acontece, né? O comércio, para acontecer, precisa ter imposto unificado, exército unificado, para facilitar o fluxo. Então, me parece muito, de novo, né? Opinião pessoal, concepção minha, me parece muito ingênua essa concepção. Mas aí vai ter alguém aí que vai contra-argumentar de modo muito embasado aqui nos comentários. Deixe seu comentário. A gente vai aprofundar, tá, nesse bate-papo aqui. E o objetivo é esse, né? Tipo, me fazem uma pergunta
que não dá para responder em 2 minutos. Então eu trouxe logo um filósofo para a gente conversar e debater sobre o tema. Porque me perguntar, Jess, é direita ou esquerda, né? Às vezes a pessoa está esperando uma resposta, sei lá, rasa. Tipo, é direita ou esquerda? Sou o PT, sou o Bolsonaro. Não, não é isso que eu quero aqui. Na verdade, eu quero conversar com vocês, trazer quem entende e a gente... na verdade, eu quero que a pessoa saia daqui dizendo bem assim, olha, meu pensamento é por aqui, eu sei como argumentar, né? Que é isso que vocês fazem muito bem no curso de vocês, que é o Pensando Bem, que é exatamente isso, né? Que a pessoa, bom, eu tenho conteúdo, eu tenho um argumento, eu consigo pensar com minha própria cabeça e direcionar para onde eu quero. E raciocinar, às vezes você tem uma posição e diz assim, poxa, talvez seja por aqui, talvez seja por lá. Vitor, você disse que ia trazer para mim, eu tenho até aqui. Como é que a gente descobre, então, onde é que a gente tá? Vamos lá, tem algumas propostas. Tem uns testes? Tem algumas propostas, Gerson, mas é bom avisar pra galera que essas propostas todas apresentam problemas. Todas. Certo. Mas, é isso, elas são mapas que servem pra gente se guiar. Então, eu vou apresentar para vocês as propostas, e o Gerson vai mostrar aí para vocês no tablet dele, as fotos dos diagramas, e aí em seguida eu vou mostrar os problemas. Tá? São 3 mapas, assim, que você pode se guiar. Na verdade, o primeiro terceiro é o mais plano assim. Oi? Tá. O primeiro aqui eu já tô vendo. O primeiro é o do plano de Purnell, de 1963. Bom, deixa aí que eu vou guiando a galera. Vocês estão vendo, galera? Peraí. Vá falando. Tá. Ó, vocês estão vendo aí que tem 2 eixos, um vermelho e um azul. O vermelho, ele tem do irracional ao racional lá em cima. E o azul, ele tem da adoração do Estado ao Estado, né, sem ausente, completamente ausente. Vitor, então, eu vou botar, eu vou colocar aqui, peraí, para facilitar pra gente. Eu vou tentar colocar aqui. Compartilhando? Ligar no computador. Eu acho que vou conseguir. Peraí. Já foi, né? Já foi aí pra você? Não. Não foi, não? Tá aparecendo seu vídeo. Mas já tá. Beleza. Já tá. Tá aparecendo meu vídeo, mas já está. Vá firme, vá com fé que... Peraí. Pode ir? Está sim, pode ir. Ó, no primeiro eixo, há a categoria do estatismo. Vocês concordam comigo? A postura perante o Estado. Ou seja, em uma extremidade, apresenta o estatismo total. E na outra, o estatismo mínimo. No outro eixo... Você tá em que lado? Eu tô do lado agora do azul, o lado da horizontal. Tá. No eixo vermelho, o Purnell coloca o racionalismo. Olha como é que ele categoriza esse negócio. É a postura perante a razão como ferramenta de solução de problemas sociais. É uma extremidade, tá o racionalismo total, aquela sociedade que acredita que a razão pode resolver problemas sociais. Na outra está o antirracionalismo. Ou seja, que abandona a ideia de que a razão pode resolver. Né? Então a razão está em cima. E aí embaixo está completamente outros elementos. Que outros elementos, Vitor? Tradição, questões étnicas, questões folclóricas, questões nacionais. Não é essa razão universal iluminista que vale para todo ser humano, sabe? E aí, beleza. Razão lá em cima e racionalidade lá embaixo. Estado máximo de outro, estado mínimo de outro. Aí como é que ele localiza as ideologias aí? Isso é interessante. Ó, ele vai colocar a diagonal. Você tá vendo aí a diagonal? Tô vendo. Então, lá em cima, lá na razão entronada, né, na razão lá de cima, ele coloca os comunistas, e aí vai descendo, socialista, liberal... Isso do lado da adoração do Estado, né? Anarquista clássico. Não, lá de cá, né? Lá da adoração do Estado. Vendo comunista, socialista, liberal... da direita e de cima. Vários conservadores... você tá falando só em cima? Libertários de direita... Tá. Aí vai descendo, em rumo ao irracional, aí vai pegando. Conservadores, contracultura, fascistas, nazistas, anarquismo clássico, aí desceu. Aí do lado de cima da esquerda, tá lá os libertários. Tem uma filósofa aí, Gerson, que tá famosa ultimamente, que é a Ayn Rand. A Ayn Rand, né? A Revolta de Atos e tal. É uma libertária famosa do século XX que vem ganhando moda aí, de vez em quando.
Sim. O que a gente precisa perceber nesse diagrama aí é o seguinte: ele vai contrapor essas doutrinas da seguinte maneira. Quem está na diagonal, na verdade, discorda, mas tem mais coisa em comum do que a gente imagina. Então, se você pegar os comunistas, eles discordam dos anarquistas. Ó, o comunista está lá em cima, na parte direita. O anarquista está lá embaixo, na parte esquerda, nessa diagonal aí. Rapaz, eu até vou voltar aqui para mim, porque esse meu amigo que eu falei que é libertário, anarquista, do outro lado, né? Sim. Eu vejo um comunista. Com diferenças assim, tipo, a essência é a mesma, é impressionante. Eu Essa consigo é a proposta. enxergar, porque, e assim, eu vejo um problema também de conceito, porque as pessoas às vezes vão conversar comigo, ela não sabe o que é o comunismo. Eles dizem assim, não, o comunismo é Estado, não sei o que. Eu disse, não, meu amigo, o comunismo não tem mais Estado, não tem mais nada. É igual o seu aí, não tem mais Estado. Não, as pessoas vão, assim, elas vão se regular. Você muda pouca coisa. Assim, por trás, os elementos são muito parecidos. Mas continue aí, não é? São. O problema é que isso nunca se realizou. E é isso que a direita sempre vai apontar, né? Tá, tudo bem, o comunismo na teoria é lindo, né? Mas na prática o que aconteceu foi o totalitarismo. Né? Isso que alguém de direita falaria. Mas o que o Pournelle fala aí Eu vi que o isso comunismo também no livro se parece muito com o anarquismo em termos de retórica. As diagonais se parecem. Mas sabe qual que é a grande questão polêmica aqui nesse diagrama? É que vê agora a outra diagonal. No canto inferior, completamente irracional e adorando o Estado, estão os nazistas, os nazis. E na diagonal superior, com racional e tal, com Estado mínimo, tá os libertários, tipo a Ayn Rand. O Pournelle fala que os nazistas e os libertários se parecem muito na retórica. Isso deu uma polêmica na década de 60. Deu uma polêmica. E é essa a grande crítica ao diagrama do Pournelle. Ele fala assim, os libertários começaram a chiar, né? Assim, como assim a gente é igual aos nazistas, né? É claro que a gente é diferente dos nazistas. E aí o próximo diagrama, Gerson, é um diagrama feito por um libertário. Vamos lá. Aí você vai ver. Mostra aí pra galera. O diagrama do Nolan. Fala. Vamos lá, aqui. Peraí. Tá aparecendo aqui já na tela. Você não tá vendo, mas tá, viu? Confia. Beleza. Aí o do Nolan é o seguinte. Esse é um gráfico criado pelo David Nolan, em 69, que é um dos fundadores do Partido Libertário dos Estados Unidos. E não à toa esse modelo é adorado pelos libertários. Deixa eu explicar para você por que ele é adorado pelos libertários, Jéssica. Então vamos lá. Tem o eixo X aí, certo? O eixo X é o da horizontal. Esse eixo é o da liberdade econômica, como você está vendo aí. O eixo Y é o eixo da liberdade individual. Liberdade individual, Y, X, liberdade econômica. Então só tem um quadrante, ele não tem 4 quadrantes, só tem um quadrante. Então as coisas se colocam nesse quadrante aí. Então, no ponto de encontro dos eixos, ou seja, na situação em que a liberdade individual e a liberdade econômica é zero, aquele ponto de encontro lá, ali está o populismo totalitário, que os libertários chamam. Ou seja, zero liberdade econômica, zero liberdade individual. Populismo totalitário. Bom, no ponto em que só há contato com o eixo Y em seu grau máximo, lá em cima, está a liberdade individual máxima, mas não tem liberdade econômica lá em cima. Isso para um libertário é a esquerda. Liberdade individual máxima, mas sem liberdade econômica. Tá. Liberdade individual máxima, mas sem liberdade econômica. Liberdade econômica. No ponto em que só há contato no eixo X em seu grau máximo, ou seja, na situação em que só há liberdade econômica, mas não tem nenhuma liberdade individual, ali está a direita. Certo. Só liberdade econômica, sem liberdade individual. Ou seja, seria alguma coisa assim, né? A direita seria aquela que é completamente conservadora, sem nenhuma liberdade individual, mas totalmente liberdade econômica. Sim. A esquerda é o contrário. Ela não é nada conservadora, mas ela também não dá liberdade econômica. Isso no diagrama do Nolan aqui. Bom, agora a gente vai para o libertário. Olha como é que é o libertário. No ponto que acontece o contato com o eixo X em seu grau máximo e com o eixo Y em seu grau máximo, lá em cima na diagonal da direita, a situação é que há liberdade individual máxima e liberdade econômica máxima. Esse é o libertário.
Aí você percebe, então, por que esse gráfico é adorado pelos libertários? Tá, Porque o regime deles é ideal, né? Liberdade econômica máxima e liberdade individual máxima. Aí eu acho que aí mora um problema, né? Como é que você vai ter liberdade econômica máxima e você vai ter liberdade individual máxima? Porque a partir do momento que eu tenho liberdade econômica máxima, e aí eu cito, né, esses meus amigos, né, eles chegam a me dizer o ponto bem assim, olha, se a pessoa ela tem você vai contratar, para quê? Direitos trabalhistas. Ela tem a opção dela, se ela quiser trabalha, se ela quiser não trabalha. Ela inclusive tem a opção de morrer e se matar, se quiser, se não for bom o suficiente. Mas aí onde é que está essa liberdade individual máxima? Eu não entendi. E, cara, eu não sei até que ponto isso é inventado, tá, Gerson? Mas ela serve como ilustração. A gente tá exagerando aqui, hein? Tá fabulando. Em algumas cidades, conta-se que é oferecida a seguinte oferta de emprego, entre aspas, Gerson. Bem assim, vem um jovenzinho do interior querendo estudar na capital, mas não tem grana para morar. Aí uma família bem consolidada faz a seguinte oferta para esse jovenzinho. Vem morar na minha casa. Eu te dou quarto, eu te dou comida, e tudo que você precisa fazer é cuidar do meu filho. Isso é uma boa oferta? Sabe qual é o nome disso, Gerson? Escravidão. Puro e simples. Puro e simples. Sim. Você trabalhar em troca de dormida. Mas teve uma época que eu acho que estava tendo uma crise, alguma coisa aqui no Brasil, não sei o que foi, que disse que tá faltando emprego, alguma coisa, e saiu um anúncio de jornal assim. A mulher era tão sem noção em relação aos direitos trabalhistas, as coisas, que botaram bem assim, quem quiser cuidar, botou no grupo das amigas, não sei o que foi. Repercutiu essa história. Se bem assim, olha, quem não tiver condição e tudo mais, tiver precisando de fome, aqui tem casa, comida, só precisa cuidar aqui de casa, das coisas daqui de casa e tudo mais. Quer dizer, se você era funcionário doméstico, não era troco de comida. Cara, e o problema é que vai ter gente Mas vai gerar esse tipo de situação. Qual o problema de eu ter uma pessoa na minha casa só para ela cuidar da minha casa? Meu amigo, né? Você vai ter uma empregada ou um empregado doméstico sem pagar salário? É o conceito de escravidão. Então, e gera isso, né? Porque, veja, se você tem liberdade máxima, não tem nenhum tipo de interferência da própria sociedade organizada, no caso, sei lá, Estado, né? Poderia ser o Estado. Quem tem muito dinheiro poderia... Bom, tem caso aí, por exemplo, eu vi agora, tem dando uma repercussão muito grande dos funcionários da Amazon, né? Já viu essa história? Foi. Tá dando uma repercussão grande, porque os caras não têm tempo, estão pouquíssimo tempo para almoçar. Um disse que teve que fazer xixi num vasilhame, porque não dava tempo de... Tá um problema sério, isso nos Estados Unidos, né? Não vi, não. Mas sabia que o problema que é apontado para esse gráfico aí não é nem esse. O problema que é apontado para esse gráfico é um problema teórico, que é assim, ele não diferencia muito bem o que é liberdade individual de liberdade econômica. Porque tem alguns exemplos que são os dois. Por exemplo, pegue você gosta de charuto, não gosta, Jess? Gosto. Ele de fumar. Ele é liberdade individual, produzir fumo. É liberdade individual ou é liberdade econômica? Porque pode ser os dois. O seu direito de consumir tabaco e o direito da empresa de produzir. E quando a minha tabaco. Liberdade interfere na sua liberdade? Pois é. É isso. Então, o gráfico... Tipo, eu fumar... Veja, são as coisas interessantes, não são as questões interessantes para se debater. Porque não é nada tão simples assim. Tipo, e você vai caminhando para situações ideais, né? É isso. Tanto na esquerda, quanto na direita, quanto os libertários. Você vai caminhando para situações tão ideais que, idealmente, parece funcionar bem. Sim. Na prática, não tão bem assim, né? Pois é. E aí eu vi que, inclusive, isso é uma crítica eu tava lendo o livro de Luc Ferry, né? E eles bem assim, essa é a grande crítica que eles fazem à esquerda. Tipo, você busca uma utopia e para chegar nessa utopia, no meio do caminho, você precisa fazer algo que no final você nunca chegará nela. Você só vai chegar em excesso e concentração de poder que dá problema. A direita é porque isso eu não via acontecer, pelo menos a direita no aspecto capitalista, né?
Imagine que o Estado seja mínimo ou nenhum, né? Ou vá por esse caminho, e é aquela situação que eu falei, né? E alguém tenha tanto dinheiro que consiga influir em tudo. E assim, não precisa ir muito longe. Hoje você vê aqui no Brasil mesmo, grandes grupos econômicos, eles conseguem influir na política, né? Tem um amigo meu que eu tava falando pra você, disse bem assim, não, porque o capital econômico, eu disse bem assim, nomeie, não, o capital econômico ele consegue, ele muda a lei, ele coisa, ele faz, ele acontece, ele derruba presidente. Ele é de esquerda, né? Ele disse bem assim, foi o capital econômico que derrubou Dilma. Eu disse, nomeie esse capital econômico. Disse, o capital econômico é o dono do Itaú, é o dono do Bradesco, eu não sei o quê. Esse pessoal financia X, Y, Z, é interessante, tá prejudicial aos meus interesses, derruba quem precisar derrubar, traz quem precisar trazer. O que é que você vê? Você sabe que tem... A gente precisa falar disso um pouquinho, assim, porque existe, Gerson, uma coisa que é a despersonalização do poder. Isso existe. Ou seja, independentemente de quem esteja lá chefiando como pessoa física, a estrutura vai continuar. Para pegar um exemplo muito básico, assim, acho que todo brasileiro reconhece. Não precisa morar aqui onde eu estou morando, que é o Rio de Janeiro, porque isso está no noticiário à torta e à direita. Você mata um traficante, isso acaba o tráfico? Não. Por quê? Porque não depende da pessoa. Depende da estrutura de poder que está lá inserida, né, nas periferias, ou até na zona sul aqui do Rio, que também tem tráfico pra caramba. Ou seja, por que matar não adianta? Morre traficante todo dia, né? Por que matar não adianta? Porque existe alguma coisa chamada estrutura de poder. E é difícil pegar isso, porque isso também é abstrato. Isso não é só concreto. Vitor, quer um exemplo bom? Quando teve aquela Lava Jato e tudo mais, o pai de... Acho que travou aqui. Tô aqui. Voltou. O pai de Marcelo Odebrecht, Emílio Odebrecht, sim. Ele disse assim, eu vou falar tudo. Porque, tipo, essa estrutura de corrupção, ela vinha desde ali depois da ditadura. Sim. Funcionava assim, desse jeito. Você pode dizer, não, o PT aperfeiçoou, levou isso à máxima potência, mas isso já existia, né? Sim. Isso já existia. E o fato de você desmantelar uma certa estrutura do poder não quer dizer que outra venha ocupar. Sim. Não venha ocupar esse lugar de alguma forma. Talvez a gente não esteja vendo agora como isso está ocorrendo. Como é que você vê isso? Você quer ver uma coisa? Outro exemplo que é bom, que é direita e esquerda, que é a discordância. O nosso atual presidente, quando era deputado, ele tinha um projeto de lei, não sei se é um projeto de lei, mas ele apoiava esse negócio, de castrar quimicamente estupradores. Que ele falava que a culpa do estupro é do estuprador, é do indivíduo. E por que a esquerda se coloca contra isso? Parece um contrassenso? A esquerda que protege os feminismos, né, e tal, ela se coloca contra o castramento químico do estuprador. Para entender esse debate, você precisa entender o que a gente está falando aqui. O que a esquerda diz? A esquerda diz o seguinte: não adianta nada você punir o estuprador se você não educar a população para que a mentalidade mude. Enquanto a mentalidade não mudar, não adianta você punir indivíduos. Haverá um indivíduo imediatamente para substituir o que você puniu. Você castra quimicamente um estuprador aqui, tem outro ali. Por quê? Porque estupradores estão sendo produzidos por mentalidades de estupradores. Então o problema é a estrutura mental, digamos assim, social, e não o indivíduo. O que a gente caminha para outra questão, tipo, nós somos o que somos por causa da sociedade em que vivemos ou nós temos uma certa natureza? Isso é um tema bom. Essa é uma questão, assim, né? Tudo é construção social ou a gente tem algum nível que não pode ser uma mistura, de sociedade, é o meu termo, né? Aí, tem o meu termo. Eu acredito muito nessa questão da influência social. Sim, a influência social é inegável em alguma medida. O que a direita e a esquerda... Acho que ninguém nega que é a influência social. O que as pessoas vão negar é o nível dessa influência, né? Se ela é mais determinante ou menos determinante. Um dogma central da direita é o indivíduo, Gerson. Ou seja, é acreditar que o indivíduo não tem essa, é a menor minoria que existe, né? A menor minoria é o indivíduo. Isso é um jargão da direita. Não faz o menor sentido, né? É puro jogo de palavras. De transformar a sua você de própria minoria vida, não tem nada a ver com independente do meio, da condição, do que for. Você é
paz, você tem a sua própria decisão, se você se decidir, se determinar. Isso é bom de acreditar em alguma medida. Em alguma dimensão, é bom acreditar nisso, que a responsabilidade é sua, independentemente do contexto em que você está, porque no fundo você não pode delegar o que acontece com você. Aí a gente caminha para questões que podem gerar polêmica, né? Porque você transita entre a responsabilidade e a irresponsabilidade, né? Isso. Porque no limite você fala assim, você enquanto defensor público, você fala assim, então se tudo depende da sociedade, então vamos parar de punir. As pessoas não são responsáveis pelos crimes delas. É a sociedade. Mas tem um problema aí, né? Eu vou te mandar um texto muito bom. Talvez eu coloque aqui embaixo, não sei se eu vou achar e mandar, mas é um texto, tem um jurista. Sei que você formou em Direito também, não foi, Vitor? Até o 6º período. Talvez conheça, que é Zaffaroni. Já ouviu falar desse jurista argentino? Já ouviu falar? Ele tem uma teoria, tem um tempo já que eu li essa teoria, né? Minha área é civil hoje em dia. Eu espero não estar enganado no autor com a teoria, né? Que se chama teoria da co-culpabilidade. Ele diz bem assim, olha, a pessoa que cometeu um crime, né? Se ela nascer em um ambiente ruim, no meio do tráfego, não sei o quê, não teve escola, o Estado não colaborou, foi uma pessoa... Tipo, em certa medida, a sociedade é responsável pelo que ela está fazendo. Não que isso exclua totalmente a responsabilidade dela, tá? Mas existe uma co-culpabilidade da sociedade. E isso teria que ter uma certa medida, um abatimento. Tipo, não dá para você largar uma pena do mesmo jeito que uma pessoa que estudou em escola particular, tomou leitinho pequeno, não 2, não 3, tudo bom e do melhor, e a pessoa vai lá e faço mesmo. De uma pessoa que foi, tipo, sofreu todas as mazelas da sociedade e por algum motivo comete. Qual a influência que tem e o que é que isso pode atenuar ou não a responsabilidade de cada um. Eu acho que esse é o meu termo, né? Já tinha visto essa teoria. Mas é sempre perigoso isso, né? Porque é perigoso em termos de legitimação de discurso. Como é que isso chega para a população, né? Porque isso chega para a população. Isso elegeu o nosso atual presidente, Gerson, em alguma medida. O discurso dele em relação à segurança pública, e é um discurso associado à direita, é que é um mimimi da esquerda dizer que bandido não é plenamente responsável por aquilo que faz, porque tem uma parcela social aí. Por que o Bolsonaro defende excludente de ilicitude para a polícia? Porque, para ele, esse elemento social é completamente balela, né? Não existe isso. Bandido faz porque quer. Inclusive tem um discurso que assim, não, tem tanta gente que é pobre, nasce na favela, nunca cometeu nenhum crime, então pobre é direito, não tem essas histórias, né? Tem. Mas eu acho que o pessoal não leva também em consideração assim, a estatística, não sei, tipo, analisam a sociedade assim, tipo, como se você pegasse quisesse analisar a sociedade ou as coisas que acontecem na sociedade por casos isolados. A gente vê... Eu vejo muito isso. Tipo, a gente tá numa situação de pandemia, né? De pandemia. E aí dizer bem assim, mas fulano tomou ivermectina e nunca pegou. Mas não é assim que funciona a conta, né? Tipo, e eu não tô dizendo nem que funciona, nem que não funciona. Todo dia, quando tava com Covid, e foi meu pai é médico, deu os estudos, ele disse bem assim, assim, tipo, mal não faz. E os estudos, aí ele disse, não, os estudos que saíram pode ter uma certa redução, beleza, você usa. Mas o argumento é assim, tipo, a fulano tomou e aí ele leva o caso individual para concluir o geral. Tipo, você pegar um indivíduo e quer transformar isso. Então, acho que às vezes tem um problema até de raciocínio, né, em relação a como as coisas funcionam, né? Em contraposição, quando é para liberar vacina, essa mesma pessoa que acredita nesse medicamento fala que a vacina não é confiável. Vai entender, né? Porque pelo mesmo raciocínio, né, que ela está condenando a vacina, ela devia condenar esse medicamento. Mas a vacina é muito mais testada que esse medicamento. Por que ela não libera a vacina, então? Ideologia pura. Ideologia pura. Então, assim, tipo, o viés ideológico contamina até a sua própria racionalidade, né?
Completamente. Tem um termo para isso em psicologia econômica, né? Psicologia comportamental que é aplicada para a economia, que é a racionalização. A racionalização não significa tornar racional no sentido lógico da coisa. Significa o que só você justificar quer. para você, para fazer sentido no que você já acredita. Isso tem. Isso é interessante. Na publicidade também tem, né? Tem. Esse tipo de. A Tem, publicidade tem, bebe tem. nessa teoria, né? Porque o pessoal da publicidade sabe que a questão não é racional. As compras, as coisas que você faz não são racionais, são emocionais. Mas, E vou dizer mais, Gerson. para se complementar, você precisa de uma razão. Então eles dão a razão, você constrói a razão dentro da sua cabeça. Mas a decisão já foi emocional. Tem estudos que dizem que a posição de direita ou de esquerda, ela não se deve apenas à ideologia. Ela também tem uma questão biológica envolvida de temperamento de determinadas pessoas. Então, tem alguns temperamentos que têm a ver com o modo como a pessoa é fisiologicamente, que tende a levá-la para a direita ou para a esquerda. Tem estudo sobre isso? Tem estudo sobre isso? Tem. Eu só não vou saber exatamente o livro agora, mas tem. Aí já tá. Aí foi o que você disse mesmo. Aí já. Bom, quero ler, mas inicialmente já ressaca um troço desse. Mas ainda mais filosofia, tá igual, né? Aí já mais tá igual a um que eu vi que disse bem assim, a sua personalidade é determinada pela forma do seu corpo, do seu rosto, não sei o quê. Não, mas aí é o Lombroso, né? Lombroso, me lembra Lombroso, essas coisas. Vamos pro último quadrante, que é o mais atual, né? É o mais utilizado. Aqui. É o mais utilizado. Embora uma ressalva tenha que ser feita de cara, tá? Esse quadrante, ele é proposto por uma fundação que é localizada lá no Reino Unido. Ela se chama Political Compass. É o nome do site deles, né? politicalcompass.org. E ela não é uma instituição acadêmica, viu, Gerson? E essa é a maior crítica que se faz. Ela não, esse diagrama não tem respaldo na academia. Ele é inventado por uma instituição privada. Essas coisas me lembram assim, tipo, saiu um estudo espetacular que prova que não sei o que aí tem lá. Qual foi o instituto? Instituto Milênio. O instituto é de direita pra... Sai do jeito que ele quer. É que nem o que a gente fez agora, né? O do Nolan, que é o que a gente estava analisando até agora, ele é feito por um libertário. Então, é claro que ele vai privilegiar a visão libertária, né? Perfeito. Tem muita isenção aí. Tá aí na tela. Mas esse é o que a galera mais usa para fazer teste político, tá? Na internet. Inclusive, qualquer pessoa pode fazer. politicalcompass.org. Mas vamos explicar ele, Gerson. Agora, tá aqui, você compara o seguinte. No anterior... Só um instante. Eu tô gravando o vídeo que vai sair no canal do YouTube, que é direita e esquerda. Ai, meu Deus. Marcelo, me fizeram uma pergunta. Quer aparecer aqui um pedacinho? Não, você vai aparecer na filmagem. Não. A pergunta foi assim, Gerson, você é de direita ou de esquerda? O que é melhor para concurso público? Então eu convidei Vitor. Sim, e nós estamos há 53 minutos, mais ou menos, discutindo o que é direita, o que é esquerda, tudo para chegar a essa conclusão, né? Vai ser 1 hora e pouco. É um podcast. Vamos lá, Vitor. Ela não quer aparecer, que tá de pijama. Me dê mais... Não é amante, não. É estudo. Você não foi pra cama ainda. Porque eu não fui pra cama, então, porque eu tô aqui. Meia hora a gente mata. 20 minutinhos a gente mata aqui. Tá aí na tela, Vitor. Bom, aqui é o seguinte, não tem só um quadrante, tem 4. Então, ó, esse compasso aí, ele mostra o eixo X, que é dividido em direita e esquerda, em relação à economia, preste atenção, em relação à economia. Direita e esquerda em relação à economia política. E o eixo Y se divide em autoritarismo e libertarianismo, quanto ao controle das liberdades políticas, Gerson. Então, é mais ou menos assim. Ó. No eixo X... Então, aqui é para cima e para baixo é política, para o lado, para a direita e para a esquerda é economia. Exato. Tá. No eixo X, a liberdade econômica. Então, vamos lá. A esquerda, nesse gráfico aí, defende que progressivamente... a economia deve ser controlada por uma entidade coletiva. E essa entidade coletiva ela pode ser o Estado ou pode ser uma comunidade. Nem sempre é o Estado, né? Viu, Gerson? Às vezes é o controle coletivo da comunidade. Então não precisa levar o Estado totalitário.
A direita defende que progressivamente... Mas na prática a gente viu que não aconteceu, né? Sempre foi pro Estado, tentaram. Toda vez que tentaram, foi, né? É isso. Esse negócio de coletivo nunca vi funcionar. Mas se você for ler, por exemplo, né, o estatuto, as propostas do PSOL, que é um partido de esquerda aqui do Brasil, ele vai advogar sempre isso, né? É o controle da coletividade, mas não do Estado, né, dos bairros e tal. Esse é o discurso, né? Mas beleza. E a direita defende progressivamente total liberdade de mercado. Isso no eixo X. No Y, há liberdade política. Então, assim, o autoritário defende que progressivamente a liberdade deve ser controlada por uma entidade coletiva. Seja o Estado, seja uma comunidade. O libertário defende... né? Isso. E o libertário defende que progressivamente deve haver total liberdade individual. Né? Progressivamente. Certo. Aí, então, nesse modelo, cara, 4 combinações são possíveis. Concorda? Sim. O libertarianismo de esquerda, libertarianismo de direita, autoritarismo de esquerda e autoritarismo de direita. Aí, Gerson, acho que é aqui que as pessoas vão descobrir o que você é. Então, veja, tem essa questão, né? Tipo, sou liberal, a gente tem que entrar nessa questão também. Tipo, sou liberal ou conservador? É isso. Né? Liberal ou conservador? Vamos lá, o pessoal vai descobrir o que eu sou aqui, em termos ideais, tá? Em termos ideais? Não quer dizer que eu sou Bolsonaro nem Lula. Eu vou explicar e você diz... Até porque adianta o meu voto. Meu voto na eleição passada foi nulo. No segundo turno. Foi nulo. Sim. Nulo. Depois eu quero te explicar o porquê. Quero que você me diga a sua opinião como filósofo. Tá o bom. que você acha disso? Vamos lá aqui, ó. Ó, vamos pro libertarianismo primeiro, de esquerda e de direita. O que é o libertário de esquerda? É o cara, né, a pessoa que advoga o controle da liberdade de mercado, então não tem liberdade de mercado plena, mas ele advoga também a liberdade individual sem controle. Então, o libertário de esquerda, liberdade individual completa. Tem liberdade individual completa. E algum controle em liberdade de mercado. Progressivamente. Tudo bem, mas tipo, se eu venho caminhando para cá, eu venho caminhando para o máximo controle, né? Se eu venho caminhando para cá, eu vou para um controle mais intermediário. Exato. Tá, beleza. E o libertário de direita? Para mim, eu tô aqui. Assim, quem quer saber, eu sou um libertário de esquerda, é isso mesmo? De esquerda, é isso. Libertário Mas a gente vai já mas não tô nesse controle todo, não. Eu tô aqui meio no meio do controle. Na liberdade individual, eu tô mais ou menos por aqui, assim. A gente vai já voltar a esse ponto. A noção de libertário, liberal, ela varia muito de país para país. É um liberal de esquerda, né? Não é libertário, liberal de esquerda, né? Isso. Liberal aqui no Brasil é liberal de esquerda. Sim. Então, o libertário de direita, aqui nesse gráfico, é o cara que advoga progressivamente liberdade do mercado completa com liberdade individual. Então, o libertário de direita é liberdade para tudo, para mercado e para o indivíduo. O liberal de direita, quando está no extremo ponto, seria um libertário, né? Isso. Libertário completo. Tá. Beleza. E o autoritário de esquerda é o cara que advoga controle do mercado e controle da liberdade individual. É o Estado tal qual a gente conhece lá do comunismo stalinista. Pô, Stalin foi foda, né? E o autoritarismo de direita é a liberdade de mercado com controle da liberdade individual. Então, para trazer para peraí. Então, no autoritarismo de direita é liberdade... Liberdade o quê? Individual? Liberdade é controle da liberdade individual. Controle da liberdade individual. E liberdade então, de mercado. Se você for lá pro... E controle da liberdade de mercado. Não, controle não, né? Não tem controle da liberdade de mercado, mas tem controle da liberdade individual. Isso. Caminha aí pros nazistas, é por aí? Em alguma medida, a gente poderia enquadrar o Bolsonaro aqui, no autoritário de direita. Por quê? Nesse gráfico, tá? Vamos enquadrar os políticos aqui. Os políticos aqui. Bora. Ó, de forma ideal, Porque aí eu vi que você botou ali, Luciano Huck, você mandou uns caras lá, né? Foi. Será que dá pra enquadrar? Vamos tentar. Vamos tentar enquadrar aí. Bolsonaro, entra onde aqui? Idealmente, tá, pessoal? Aqui? Autoritarismo de direita aqui, né? Como tá aqui no caso aqui. Porque o Bolsonaro tem um ministro liberal. Certo. E, portanto, ele advoga o liberalismo a liberdade de mercado. Sim. E todo mundo sabe que o Bolsonaro é um conservador nos costumes. Ele não é a favor da liberdade individual plenamente.
Ele é um conservador nos costumes. Né? Ele é contra políticas que dão plena liberdade para o indivíduo, muitas delas. Então, liberação de drogas entra aqui, ele é contra. Ele é contra políticas para minorias. Isso é liberdade individual. Ele é um conservador cristão e, portanto, tem muita coisa que ele julga errada, inclusive, né, para divulgar na sociedade. Então, é isso, sim. Ele é um defensor aberto da ditadura militar. Aberto, declarado. Pro lado de lá. Então, se a gente quisesse colocar ele, a gente colocaria aqui. Ninguém está dizendo que ele é nazista, não, tá? Estou dizendo que óbvio. nesse Não, na diagrama verdade aqui, tem um espectro muito grande aqui dentro, né? é isso. O nível de controle, o nível de... Então, assim, é um espectro, né? Isso. Tipo, eu me enquadrei aqui no liberal de esquerda. Mas não quer dizer que, tipo, eu sou a favor do controle total e absoluto da economia. Não, eu tô aí do meio pro centro, né? É isso. Por exemplo, o controle que eu acho que tem que ter em economia, no meio econômico, não é um controle, tipo, para interferir na economia em si, mas é no sentido de que você não deixe que determinados agentes econômicos eles consigam manipular o mercado, eles consigam influenciar na coletividade, eles consigam influenciar na sua vida. Eu dou até um exemplo, isso já acontece. Porque isso já acontece. Entendeu? Se você for pegar... vou pegar aqui em minha cidade. Não, vou pegar em minha cidade não. Vou pegar uma cidade abstrata que ninguém sabe qual é. Né? Aí você pega o maior empreiteiro, dono de construtora dessa cidade hipotética. Aí você pega o plano de onde vai abrir as ruas. Por coincidência, bate nos empreendimentos né? Do super... Pô, isso já acontece. Se não tiver controle, o dinheiro leva tudo. E já está levando. Né? Sim. Já está levando. O cara tipo, vai abrir a rua não sei onde. Vai abrir o terreno vai construir uns prédios, não sei o quê. E aí no final ainda dizem assim, não, mas isso é bom porque desenvolve, vai gerar emprego, não sei o quê. Mas porra, por que no dele? E não do outro, de forma arbitrária, ou de forma... Como é que é isso, entendeu? Então, assim... Fazendo um papel do advogado do diabo aqui, já acontece. Sabe o que um cara de direita falaria pra você agora? O quê? Ele falaria pra você o seguinte: Gerson, tudo bem, eu concordo com você, isso é arbitrário. Mas quem garante pra você que o Estado não seria igualmente arbitrário, favorecendo conchavos? Seria. Também concordo. Né? Também concordo. Se você deixar só na mão do Estado, e alguém dentro do Estado, um certo grupo tiver o controle, eles vão beneficiar também quem eles quiserem. Essa também é a minha grande crítica quando eu converso com meus amigos que são socialistas e comunistas, que é o seguinte, e eu brinco com eles, e eu digo exatamente isso. Eu digo assim, bom, beleza, não vai ter mais, ninguém vai poder mais explorar o trabalho de ninguém, tudo vai ser cooperativa, tá. Mas quem vai definir o que são os burocratas. Então a casta dos burocratas vão ter o poder e eles vão beneficiar quem quer. Então, na verdade, vai ter um grupo que vai ter uma concentração de poder e vai beneficiar a cooperativa A, B, C. No final, a pergunta isso é da natureza humana? Ou isso é... Aí a gente volta para aquela questão, né? Ou isso é socialmente construído? É por isso que é tão interessante a gente falar o seguinte... A crítica vale para os dois lados. Vale para os dois lados. Concordo. É por isso que é interessante a gente falar o seguinte... Por que o Churchill falou aquela frase, ficou famosa no século passado, que era assim: a democracia é o pior regime que existe, com exceção de todos os outros. Todos os outros, né? Por que ele falou isso? É para dar conta desse problema. Ou seja, na democracia, a gente precisa compor os interesses em jogo. E só é possível compor os interesses em jogo de modo a haver alternância de poder num regime em que isso é previsto. O único regime que isso é previsto é numa democracia. Tem todos os defeitos do mundo. Dificuldade de estabelecer consenso, pluralidade, né, corrupção, muitas ideologias. Mas só nesse regime é possível compor esses poderes de modo que nenhum se concentre. Cara, perder esse regime é perder a possibilidade desses balanços, sabe?
Eu acho um regime fraco, pra falar a verdade. E concordo com o Churchill, os outros são piores. É por isso que, por exemplo, na China, avança tão rápido, né? É isso. Não tem que sentar pra ver, mandar lei. Os caras, não é assim. A gente precisa crescer tantos por cento e não queremos saber. A regra é essa, engulam e acabou a conversa. É sabe qual é o grande perigo essa é a grande discussão atual, né? Das derrocadas das democracias no Ocidente. Um grande perigo para a democracia é que a gente já sabe que para crescer economicamente não precisa de democracia. Não precisa. Não. A China é a maior prova. Não. Vitor, eu tava sentado com amigos, né? Que não são da área pública, são da área privada, né? E aí eles dizendo bem assim, não sei o que, papai, bom mesmo é a China, que produz, que cresce, que não sei o que, papapá. E aí eu olhei assim, e os caras elogiando a China, dizendo que a China é o máximo, que as empresas da China produzem, um exemplo. Aí eu disse, mas vocês sabem que a China é socialista, né? Aí os caras, socialista? Jura? Eles não sabiam? A China é socialista. É uma ditadura socialista. Não, a China não é socialista, não. Eu disse, a China é socialista. E os caras foram abrir no Google. Porra, a China é socialista! Eu disse, inclusive, eu vou contar pra vocês o plano da China. O plano da China é o seguinte, já que eles são ditadura e são socialistas, e eles não têm que discutir nada em congresso, a regra é essa, eles conseguem crescer economicamente, daqui a pouco eles vão exportar tudo vocês vão estar dependentes deles, economicamente vai estar dependente da China, daqui a pouco eles vão exportar cultura, que é o que está faltando, né? Que é o que os Estados Unidos fez, né? Faz. Tipo, o pessoal sonha em ser menino, cresce vendo super-homem, né? E quem é adulto quer o estilo de vida americano, né? Vai exportar a sua cultura e daqui a pouco o plano. Eu acho que, se não me engano, tá no programa dele, né? Que é em 30 anos eles dominarem tudo, né? Economicamente, né? Então, assim, como é que você barra? Eu acho que esse é o grande problema aí que tá tendo do Ocidente, né? Principalmente dos Estados Unidos com a China, é que você não tem como barrar um crescimento de uma ditadura, que eles crescem, realmente crescem, e os outros precisam conciliar interesses e não vão crescer na mesma proporção que eles. Então eles vão crescer muito mais. Todos vão ficar dependentes economicamente deles e já é um problema tão grande que não tem mais como fazer, como, por exemplo, Coreia do Norte, com Cuba, que você fazia esse embargo. Eu li uma reportagem hoje que para chegar uma Mercedes para o ditador da Coreia do Norte foi 1 ano e meio rodando de pai, porque ninguém quer mandar, né? Por causa do embargo, né? Só que ninguém consegue fazer mais embargo na China, virou tarde demais, né? É isso, era grande demais para quebrar. É grande demais fazer embargo, não tem como fazer embargo na China, né? Mas na Coreia do Norte fazem, em Cuba fazem, né? Para chegar meu charutinho aqui do Coíba, vem com um amigo meu do Panamá. Aqui vende, né? Mas um específico só no Panamá. Nos Estados Unidos não vende. Então, como é que você enxerga isso? Olha, é isso mesmo? Quer ver uma coisa? Uma coisa que as pessoas ficaram de cara na eleição passada, só quem não sabe minimamente política, né? E a gente está aqui para esclarecer isso. Como é que um liberal na economia apoia um presidente, um candidato a presidente da República que apoia a ditadura militar? Um liberal apoia um cara que apoia a ditadura militar? Meu amigo, não tem nada de contraditório aí. Absolutamente nada. É exatamente por isso que a gente está falando aqui. O que um liberal quer é prosperidade dos negócios. Ditaduras fornecem prosperidade de negócios. Acabou. Um liberal na economia só está querendo isso. Só está querendo isso. Se o Lula prometer para ele prosperidade de negócio, ele vai votar no Lula. Acabou. Lula ganhou assim, né? É isso. O Lula, a gente se esquece, pro mercado, socialismo. Né? Lucro recorde de banco, governo Lula. Lucro recorde. É isso. Carta aos brasileiros. As pessoas não lembram disso. Carta aos brasileiros. Apazigou o mercado, né? Aí Zé do Seu vem, entrega a carta, passa por Palocci, o pessoal todo. Eu lembro como se fosse. Então, liberal não se importa. Não nos esqueçamos, Gerson. O liberalismo nasce na Inglaterra.
E a Inglaterra, ela foi a maior potência imperial do século XVIII e século XIX ali, né? Final do XVIII, maior parte do XIX. E às custas de opressão, colonialismo, genocídio, né? Intervenção em outros países. Liberal. O berço do liberalismo econômico. Não Então importa. não é O que importa é gerar incompatível uma riqueza. coisa com outra. Aqui custo não importa, né? É isso. E a gente se esquece disso porque se esquece de como as coisas se formaram. A gente vê o retrato, a gente não vê o filme. Aí você pega e diz assim, não, mas todos estão educados na Inglaterra. É isso. Desenvolvido. Lula, onde é que Lula entrava aqui, nesse quadrante aqui? Pode falar, você ia falar alguma coisa? Vamos lá. Eu ia falar que o Guedes, o time econômico de onde o Guedes veio, né, a escola de Chicago, trabalhou para o Pinochet, uma ditadura lá no Chile. A escola de Chicago, que é liberal, né, os economistas dela trabalharam para o Pinochet. Então, histórico não falta. A aliança entre liberalismo econômico e ditadura. Mas vamos lá. Bolsonaro libertarianismo tá por aqui, de direita. Fala. Peraí, Bolsonaro tá onde aqui que você botou? Tá no autoritarismo de direita. Na economia. Ele tá por aqui. Liberdade de economia. Liberdade de economia. E controle da Mas liberdade sim, individual. Em que nível, mais ou menos? Você bota ele em que nível? Mais pra cima, mais pra um lado. Dentro do quadrante do direito. Cara, bota ele. Deixa eu ver aqui. Deixa eu pegar o meu quadrante aqui que eu não tô vendo. O pessoal gosta da polêmica, né? Bota ele no amarelo, né? Não, desculpa. No azul. Azul. Mais perto lá de cima. Mais perto lá de cima. E no meio. No meio pra cima. Do meio pra cima. Pronto. Beleza. A galera vai discordar da gente aí, Gerson, nos comentários, mas... Que Bolsonaro. Porque o povo no final quer saber isso, né? Mas é bom. Eu acho que a discussão foi muito mais profunda que a nossa brincadeira aqui do final. E Lula? O Lula, vamos lá. O Lula não tá... Vamos fazer só esses dois, porque vai ser o segundo turno da eleição no próximo ano, né? Como não tem novidade nenhuma no Brasil, né? Sim. Já diria o professor Clóvis, né? Se bem assim, você tem uma liberdade na democracia. Essa do professor Clóvis eu acho que é genial, né? Na democracia você tem... na democracia você tem a liberdade para escolher o seu representante, desde que seja entre Lula, Aécio... Ele bota 2, 3, acabou. Aí na próxima você vai ter entre Fernando Henrique e Lula, na outra você teve entre Lula e Serra, na outra você teve entre... E no final, essa ilusão, a democracia é meio que ilusão, né? Então, prevendo o nosso segundo turno aqui, vai para quem aqui? Lula vai para o quadrante vermelho ou verde? Cara, ele tem que ir pro vermelho, mas não no sentido de lá em Simão, assim. O Lula tem uma coisa que diferencia muito, pelo menos no discurso, né? O Lula do Bolsonaro, que um apoia diretamente a ditadura, o outro não. Acho que isso não tem que sair da argumentação. Aí você fala assim, mas o Lula apoiava Cuba, o Lula apoiava, né, outras ditaduras. Meu amigo, relações internacionais, o Bolsonaro também apoia ditaduras. Relação internacional é outra coisa. Estou dizendo aqui no Brasil. Quem que tem um discurso abertamente pró-ditadura? Bolsonaro. Muito se falou, né, em termos políticos, né, que tipo, se deixasse o PT no poder, a chance de virar uma ditadura o Brasil seria muito grande, né? Muito perigoso, né? Então, esse discurso foi muito presente, né? Assim, isso vai virar uma Venezuela, o Brasil vai virar uma Cuba. Não sei, mas assim, eu pessoalmente não consegui enxergar isso tão diretamente quanto as pessoas falam. Não sei também quanto tempo... Cara, isso tem data de... poderia isso ficar origem, no poder. né? Você sabe de onde é que vem isso, né? A gente pode falar ou pode não falar, não sei se é polêmico falar aqui, de onde vem. Pode falar. Cara, isso é uma tese olavista que ganhou adesão.
dizer que o PT é um comunismo à la China, à la Cuba. Ele tem uma tese de que o Foro de São Paulo, lembra disso? Já ouviu falar disso? Lembro. Que é o fórum em que se reúnem as esquerdas da América Latina e América Central para deliberar políticas públicas de cooperação. Tem uma influência decisiva nos últimos anos, porque todos os líderes do Foro de São Paulo foram eleitos presidentes, isso é verdade, isso é bem verdade, e eles se reuniram constantemente para coordenar o comunismo na América Latina e Central. Então essa é a tese do Olavo. Isso ia acontecer caso não fosse ele, o salvador da pátria, que esclareceu a mente de nós brasileiros. Eu tenho amigos de esquerda e eles não falam isso. Eles não colocam Lula nessa posição, não. Acham bem distante, inclusive. Lula é muito meio termo, mercado e tudo mais. Jamais delírio da galera. É delírio. Nem eles vislumbram essa possibilidade. Sim. Inclusive reclamam de Lula. Porque um caminho mais próximo disso seria, sei lá, um PSOL, partido, sei lá, um comunista mesmo. Lula não é comunista, né? Uma coisa é você pegar o discurso, né? Outra coisa é você pegar a prática. O que o Lula fez? É isso, né? É isso, ele foi um governante do mercado, em grande medida. Foi. Beneficiou. É isso, então, uma coisa é o discurso, outra coisa é a prática. E só foi eleito por causa disso, né? Sim. Só conseguiu ser eleito por causa disso. Dificilmente ele seria eleito de outra forma. Exato. Para mim, a chance de qualquer governante colocar uma ditadura é a mesma. É bem complicado e tem muitos interesses econômicos aí. Eu acho que hoje em dia, no mundo que a gente vive, eu acho que as questões econômicas pesam mais, né? Se for para ser uma ditadura, eu acho que o peso tá por aí, né? Mas não nos esqueçamos de uma coisa, né? Aconteceu uma coisa muito assustadora no passado, que nunca tinha acontecido antes, na maior democracia do mundo. Um presidente derrotado nas urnas insuflou um pequeno grupo de pessoas a entrar no Congresso e meter o terror. Isso nunca tinha acontecido na história da democracia americana. E muita gente passou pano para isso. E o cara fez isso. Ele insuflou aquela galera. Isso nunca tinha acontecido. Coisas esquisitas estão acontecendo nos últimos tempos, né? Que não dependem só... É claro que não deu nada, porque não tinha como dar. Mas a audácia do cara fazer aquilo, e depois dizer que ele não fez nada, e ter muita gente no mundo passando pano para dizer que ele não fez, para mim é surpreendente, assim. E, bom, a gente não tem poder econômico para isso. Eu diria que Bolsonaro não tem poder econômico para isso. Até que ele entregar o poder, né? Mas maluquice ele tem, cara. Mas maluquice ele tem. Tem gente que duvidava. Eu acho difícil. Os Estados Unidos eu acho uma democracia mais desenvolvida que aqui. Mas imagine, na democracia mais desenvolvida aconteceu isso. O que é capaz de acontecer na nossa? Isso é um risco. Na verdade, a gente vive em risco, né? Por isso que o dólar dispara. Cara. Uma coisa importante entender, Gerson. Isso eu acho um recado importante para todo mundo. A democracia nunca está assegurada, cara. Ela não é uma coisa conquistada. Ela é uma coisa em permanente conquista. Então, a gente tem que monitorar o tempo inteiro. O tempo inteiro. É por isso que tem que ter alternância. E aí, para finalizar, eu vou dar minha opinião que eu falei para você. Votei nulo, né? Foi. Eu votei nulo. Veja o que eu acredito, né? Eu acredito no seguinte. Democracia, de certa forma, para mim é meio que uma farsa, né? Eu concordo muito com quando eu falei isso pro professor Cláudio. Você tem duas opções. Você pode escolher quem você quiser para presidente. Tá aí, Haddad e Bolsonaro. Para mim, nenhum dos dois. E aí eu votei nulo e eu acreditava há um tempo atrás, e ainda escuto muito isso, que ele dizia assim, se você não vota em um, você não vota em nenhum, você está transferindo o seu poder de voto para um terceiro, porque vai ser eleito do mesmo jeito. A legislação eleitoral, ele conta a maioria dos votos válidos, né? 50% mais um dos votos válidos, não importa. Então, se não votar ninguém, só votarem 3 pessoas, todo mundo vota nulo, 2 votarem em Bolsonaro, 1 votar em Haddad, acabou. A eleição ele tem 66% dos votos válidos e foi eleito no segundo turno com 66%. Isso. E isso, para mim, sempre foi um argumento muito, muito lógico. Mas, ao mesmo tempo, esse argumento, ele, indiretamente, ele legitima a própria democracia, desse jeito, nos termos que ela está.
Então, tipo, você vota para não abdicar do seu poder, mas ao mesmo tempo que você está votando, você está legitimando o próprio modelo. Então, quando eu digo bem assim, eu votei nulo, não voto em ninguém, porque a partir do momento que 30, 40, 50, 60%, não sei, eu acredito que isso não vai acontecer, mas 60, 70% vota nulo, você está deslegitimando o próprio modelo. Eu não quero isso aí para mim está um absurdo, ninguém quer isso. Beleza, 30, 20% da população votou, é o voto válido e elegeu A ou B. Tudo bem, mas isso gera uma desconfiança no próprio sistema de eleição, no nosso sistema democrático. E um amigo meu me disse que tinha um sociólogo francês, não vou lembrar o nome, não sei nem se era francês realmente. Ele me contou a história, eu estou contando porque eu achei muito interessante. E quando eu falei isso para alguns professores de direito constitucional, as orelhas se arrepiaram muito. Mas eu achei genial. Que é o seguinte, porque não é sorteio. Você tem as condições de elegibilidade, tem. Vamos dizer que 100 mil pessoas queiram aí ser candidato a presidente. Tem a condição de elegibilidade, né? Que a Constituição exige lá, não é analfabeto, não é isso, não é aquilo, não é ficha limpa. Pronto, sorteia. A chance de cair alguém que vai representar mais os interesses da população de forma aleatória é muito maior do que vive brigando a vida toda para conquistar essa posição de poder. Então, se eu pudesse ter alguma interferência, eu votava para o sorteio. E depois que foi, não pode ser mais. É uma boa ideia, Vitor? Não é, mas eu vou te argumentar. Por quê? Porque eu acho que tem a ver com o que a gente falou a conversa inteira, Gerson. Imagine que não houvesse mais Estado, imagine que só os indivíduos existissem regulando-se a si próprios. O que aconteceria? A harmonia ou alguns se sobreporiam sobre os outros? Nós já concordamos, nós dois aqui, que a gente tende a achar que haveria uma sobreposição dos mais poderosos, certo? Sim. Então pega esse exemplo, porque você acabou de falar. Imagina que fosse sorteio, e fosse sorteado o seu Zé da padaria. Ele é o novo presidente. Você acha mesmo que ele governaria sozinho, ou alguém mais poderoso iria manipulá-lo para que ele governasse? Poderia. Não, isso aconteceria inevitavelmente. O Zé da padaria não faz a mínima noção. Volta para aquelas questões que a gente falou de estrutura de poder, né? É isso. Esse é o perigo do sorteio. Ele parece uma ideia boa se a gente pressupõe que todo mundo é honesto. Mas não é verdade. E a gente pressupõe que não existem estruturas de poder que comandam por trás, entende? Vou te dizer que isso já aconteceu na história. O sorteio já aconteceu na democracia. Aliás, a nossa primeira experiência democrática do mundo foi em Atenas. Eu lembrava, Atenas era assim, né? Era assim, mas veja, a sociedade ateniense era uma democracia completamente não igualitária. 80% da sociedade ateniense era composta de escravos. Os cidadãos eram minoria, e nem eram todos as pessoas livres. Mulheres não eram, estrangeiros não eram, menores de idade não eram. Então era uma minoria. A democracia ateniense, se a gente fosse colocar em termos mais reais, ela parecia muito mais uma oligarquia do que uma democracia liberal, como a gente conhece hoje. E mesmo assim eles tinham muito medo, assim, pelo que eu li, eles tinham muito medo de concentração, tipo, reeleição, não tinha esse tipo de coisa. Tipo, eles tinham medo de uma concentração de poder, tem muito tempo no poder, existia isso, né? Sim. Eu acho que faz todo sentido você pressupor que qualquer pessoa poderia ser político. Eu realmente acho. Eu acho que a gente tem que ter isso como ideal. Mas, para preparar o chão para que isso seja possível, a gente precisa ter uma educação uniforme, concorda? Sim. E a gente precisa ter o mínimo de miséria possível e pobreza também, concorda? Porque se a gente tiver um miserável no poder, é claro que ele não vai mandar. E a gente precisa ter o mínimo de disparidade econômica possível também. De ser manipulado é grande também, né? É isso. Então o sorteio é bom? Minha solução genial foi por água abaixo. Tô vendo que na próxima eleição vai ser tudo nulo de novo. Vitor, eu queria agradecer aqui imensamente sua participação. Ficamos aqui quase 1h30 conversando sobre o que é direita e esquerda, liberal, conservador, com base em uma pergunta que um seguidor me mandou. Mas o meu objetivo aqui para você é o seguinte: que você tem uma visão e um espectro maior disso tudo, tá? Eu poderia chegar aqui, fazer um vídeo
botando minhas posições, apenas minhas posições ideológicas e políticas, e fazer o que muitos fazem na internet, que é tipo, criticar A, B, C e tudo mais, e eu acho que isso não levaria a um pensamento, a um senso crítico, a você enxergar as informações e começar a formar a sua opinião, né? Pode pensar diferente de mim, pode pensar diferente de Vitor, pode pensar parecido com a gente. A gente deu informações e elementos para que você se entenda nesse espectro aí, nesse mundo, e não caia nessa bobagem de internet, que é se reduzir a politicagem. Nem política, politicagem. Se reduzir a politicagem, ser um fantoche, uma marionete da politicagem. Porque é o que eu vejo, muitos colegas, muitas pessoas, e eu vejo tipo amizades, brigas, coisas, né? Como se um político fosse um time de futebol. E eu acho isso muito, muito triste para a gente como indivíduos e como sociedade. Então, eu espero que de alguma forma nosso bate-papo possa contribuir para mudar um pouco isso. Sim. Suas palavras finais, Vitor. Eu agradeço o convite, Gerson, foi um papo muito bom. Eu quero já deixar um recado para a galera. Fiquem à vontade de discordar de mim. Só que eu acho que vocês discordariam melhor se vocês não atacassem a minha opinião, mas as minhas premissas, os meus fundamentos. Eu vou dar um presente para eles, Gerson. Posso dar um presente para eles? Claro, dê. Eu vou colocar para você disponibilizar o link do e-book de pensamento crítico gratuito, com 50 páginas, que ensina como identificar argumento e avaliar argumento. Então, para você perceber que eu estou de boa fé completa, esse e-book é gratuito, é só você colocar seu e-mail lá que você pode baixar, e para, inclusive, ajudar você a me contra-argumentar, para a gente continuar o debate. Perfeito. Vitor, obrigado. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição, tá? Desse vídeo, 1h30. É um podcast. É um podcast. Gerson, vamos lançar um podcast. Eu acho que a gente deveria lançar um podcast, Vitor. Coloque aqui embaixo se vocês querem um podcast. Um podcast, mas tem que ser uma vez por mês. Não dá para uma vez por semana, não. Aí a gente vai pegando temas, vai colocando. Já vou pensar no nome. Quer falar mais alguma coisa? Não, fale para as pessoas colocarem aqui os temas para os próximos, né? Coloquem aqui os temas que vocês querem saber, tá? Falei do concurso? Pouco, né? Mas a pergunta, no final das contas, o que é melhor? Não respondemos a pergunta, Vitor. No final das contas, o que é melhor para concurso? Ser de direita, ser de esquerda, ser de centro? Definitivamente, você tem que analisar o discurso do seu governante, né? De quem você vai eleger. Então, por exemplo, né, uma direita que é liberal, no sentido da economia, ela é a favor de corte progressivo e extinção de gastos sociais. Ela é a favor da diminuição do serviço público. Ela é a favor da facilitação da privatização. E, portanto, isso diz um pouco sobre a quantidade de vagas de concurso, né? Acho que dá para ter uma ideia. Se a direita é liberal a esse ponto, não significa que ela vai extinguir o Estado, entende? Não é disso que se trata. Mas influencia, sim, a visão política do candidato. Hoje não, vê aí a reforma administrativa que Paulo Guedes quer passar. Pois é. Você já vê o nível do problema, né? É isso. Perfeito, Vitor. Valeu, muitíssimo obrigado, viu? Grande abraço, pessoal. O link do livro de Vitor gratuito está aqui embaixo. Até o próximo vídeo como esse. Talvez tenha, talvez nunca mais tenha. Espero que tenha. Grande abraço a todos. Valeu, Gerson. Tchau, gente.